nosso programa Ibope está de volta para você ligado aqui na tela da Rede Premium TV. Falamos de festa e agora vamos falar de saúde. Quer coisa melhor? Festa e saúde? Só falta o financeiro, né? Mas a gente só tem 2 blocos. Muito bem. Aqui ao meu lado está a Elisa Hoffmann, ela que é fonoaudióloga, tem um trabalho super interessante desenvolvido com crianças e também desenvolve trabalho com idosos, mas a gente vai falar hoje mais sobre o teste da orelhinha, um tema muito importante e também de prevenção, que deve ser feito aí nos primeiros meses de vida da criança. Boa tarde, tudo bem, Elisa? Boa tarde, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Elisa, eu queria que você começasse essa entrevista com a gente falando a respeito da sua área, né? A área que você desenvolve hoje dentro do estudo médico. Como que funciona a fonoaudiologia? Como que é o dia a dia do seu trabalho? Aonde você se aprofunda? Então, meu trabalho, eu trabalho com crianças, adultos e idosos também. Na verdade, assim, a gente faz um trabalho na audiologia clínica desse tema. A gente ajuda as pessoas a escutarem com o aparelho auditivo, junto com o médico, para decidir o melhor para o paciente. Dentro da área da fonoaudiologia, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente qual é essa área médica. De repente, o nosso telespectador ele tem uma ideia, já ouviu falar da função que você desenvolve, mas quem nunca precisou de um fonoaudiólogo talvez não tenha o entendimento, né? Do que é a fonoaudiologia, né? Isso. A fonoaudiologia, ela trabalha com distúrbios da comunicação, né? Então, assim, a gente trabalha com terapia para ajudar, por exemplo, a criança que tem um atraso de fala, a gente ajuda ela a desenvolver linguagem e fala. Mas para isso a gente tem que investigar por que a criança está com um atraso de fala. Então, esse é o nosso trabalho propriamente dito, né? Então, por exemplo, se ela tem uma deficiência auditiva, a gente vai investigar, vai ajudar ela a escutar com o aparelho auditivo, também fazendo terapia fonoaudiológica para ela vir a falar. Então, assim, esse seria um exemplo aí geralmente são mais crianças ou adultos que procuram fonoaudiólogo? Então, olha, hoje, na verdade, assim, na clínica fonoaudiológica, quando a gente trabalha com terapia de linguagem, vem muito mais criança, mas vem adulto também com afasia, a gente chama, né, na linguagem popular derrame, né? E ela vem com um distúrbio de linguagem. A gente também trabalha essa reorganização da fala e da linguagem. Quando a pessoa tem um AVC, que ela perde alguns movimentos também, né? Isso, é o AVC. A afasia é um AVC. Ah, é um AVC. Isso. É mais fácil de se lembrar. E quando esse tratamento que você desenvolve, né, dentro da sua área, ele demora bastante tempo? Por exemplo, também uma dúvida que eu tenho todas as crianças que têm uma dificuldade de fala, com relação a essa questão que você trata, ou tem várias situações que fazem com que a criança tenha essa deficiência de mover a boca, né, de poder conversar com as outras? São vários fatores, né? Então, assim, por exemplo, a gente pode ter, dentro dos distúrbios da comunicação, da fala, que é onde a fonoaudiologia atua, por exemplo, uma criança que tem um atraso de linguagem simplesmente porque não foi muito desenvolvida, não teve muito estímulo. Aí a gente, na terapia, vai estimular, vai conversar com a família, vai fazer todo esse trabalho para ela ter esse estímulo e vir a falar. É mais uma questão psicológica do que genética? Não, então, vários fatores, né? Depende de cada caso. Então, por exemplo, uma criança com deficiência auditiva, ela tem uma questão orgânica, ela tem uma deficiência auditiva. E aí a gente vai ajudá-la a escutar com aparelhos auditivos e aí vai estimular a fala na terapia. Então, esse é talvez um trabalho que a gente faça. Tem também os trabalhos de distúrbios da voz. Então, por exemplo, tem pacientes que vêm com um distúrbio de voz e a gente faz vários exercícios. Vai identificando o problema, né? Isso, primeiro o paciente chega, a gente faz a anamnese, a queixa do paciente, para conseguir ajudá-lo no que ele está precisando. Tem alguns tratamentos que algumas áreas atuam, por exemplo, a psicologia. Eu esqueci o termo que se diz, mas assim, vários médicos de várias áreas estão juntos tratando o mesmo problema.
Acontece isso? Sim, muito, muito, que a gente chama de equipe interdisciplinar, né? Então, por exemplo, eu trabalho com psicólogo, nutricionista, né, com colegas fonoaudiólogos juntos também, e médico, né? O médico que encaminha, que orienta também, a gente troca muita informação para ajudar o paciente. Eu imagino que às vezes um pai, uma mãe leva seu filho, né, no médico e não sabe exatamente o problema, da onde originou aquela deficiência que ele adquiriu, né? Então vai ver primeiro ali se é com um psicólogo, no caso da área que você atua, né? Vai ver se é com um psicólogo, ou vai ver se é dentro da sua área, né? Ou às vezes é falta de conversa mesmo, falta de amor, né? Cada caso é um caso, né? A gente tem que olhar para a criança, conversar com a família, acho que isso é muito importante, ajudar e fazer um trabalho em cima das queixas, né? E da questão que a criança vê. A Elisa é fonoaudióloga, ela está aqui no nosso programa falando sobre esses importantes temas que a área dela trata. E ela veio falar especificamente, com mais abrangência para nós aqui hoje, do teste da orelhinha. Como é que funciona esse teste? Então, o teste da orelhinha, ele é um direito adquirido por lei. Então, assim, todas as crianças devem fazer já na maternidade. Hoje, a gente tem pesquisas que falam que crianças de 1 a 3 entre 1.000 crianças nascem com uma deficiência auditiva. Quando a criança tem um fator de risco para deficiência auditiva, esse número aumenta para 6. Então, é significativo, né? E se a gente pensar que a deficiência auditiva ela vai prejudicar o desenvolvimento de fala e linguagem dessa criança, a gente precisa estar muito atento, né? Por isso que é importante fazer o teste da orelhinha e se tiver alguma questão, se der realmente assim, um indício de uma deficiência auditiva, porque depois vai diagnosticar. O teste é uma triagem, isso é importante falar também. Como que funciona isso? Então, são equipamentos que vão testar a audição da criança, mas são testes objetivos. Então, a criança está dormindo. Por exemplo, a gente tem o teste mais usado na criança sem ser de risco, são as emissões otoacústicas. Esse é o teste da orelhinha assim, mais usado e ele é indolor. É uma sondinha na orelhinha da criança, do bebê, dormindo. E ele vai medir como se fosse a resposta auditiva que a orelha da criança dá se ela tiver audição. Então, por exemplo, ele joga um sonzinho na orelha da criança e uma sondinha capta a resposta, o eco. Nossa, que interessante. Como é que vocês conseguem saber que captou? Então, porque como é um teste objetivo, ele vai no monitor, ele vai dar pra gente. Passou, falhou, isso em triagem, pronto, acusa né? Lá. Acusa. Né? Aí, assim, por exemplo, não passou na triagem, aí faz o PEAT, que é a gente conhece também por BERA, que é um outro exame objetivo também. Ele mede o quanto o cérebro está respondendo para o som que chega ou não, se tem ou não, né? Resposta. E aí vai fazer um trabalho de diagnóstico, intervenção, e aí sim uma terapia fonoaudiológica, caso a família decida por linguagem oral. E aí é indolor esse teste? É indolor. O bebê faz dormindo e é super tranquilo. E eu ouvi dizer também que a criança ela começa a desenvolver a sua linguagem, começar a falar alguma coisa ali, mais ou menos com 18 meses, né? Aliás, 1 ano e 8 meses, por aí, né? Na verdade, cada criança tem o seu desenvolvimento de linguagem, né? Mas a diferença de 6 meses para cada uma. E a fala, ela surge mesmo com 1 ano e 8 meses, mas difere de criança para criança. Mas nesse período, enquanto ela não fala, ela já está aprendendo, né? Ela já está aprendendo. Por isso que a gente precisa saber se ela escuta, e se ela não escuta, a gente precisa intervir, porque senão ela vai ter um atraso na fala lá na frente, que a gente vai perceber lá na frente, mas que ela já está, desde o nascimento, aprendendo, né, desenvolvendo sua linguagem. E é um teste que também é um direito adquirido, né, por lei. Então, todas as crianças devem fazer na maternidade,
E caso não faça na maternidade, tem que procurar algum centro de saúde para fazer esse teste, é super importante. No SUS, por exemplo, é encontrado esse? No SUS tem também. E elas podia ser mais divulgado, né? Então, pelo exatamente. Ministério da Saúde, ter ele tem incentivo, essa preocupação. É muito novo, né? Mas seria muito bacana que a população soubesse da importância mesmo, né? E da necessidade de fazer. Sem dúvida. Em todas as crianças. Estamos conversando com Elisa Hoffmann, ela que é fonoaudióloga, está falando pra gente aqui da área dela, de como funcionam os tratamentos que ela desenvolve lá na clínica e especificamente falou agora pra gente sobre o teste da orelhinha, esse teste tão importante. Olha só, mamãe, você que está em casa, tem um nenezinho aí, ainda não completou 2 anos, ainda está em tempo. Leva para fazer o teste da orelhinha, importância fundamental do desenvolvimento do seu filho, né? Se você ama o seu filho, leva ele para fazer esse teste. Todo posto de saúde tem, é só agendar e é melhor prevenir do que remediar, né, Elisa? Com certeza, com certeza. E para 2 anos a gente faz uma avaliação audiológica um pouquinho mais cuidadosa, não só com o teste da orelhinha. Depois de 2 anos? Até antes de 2 anos. O teste da orelhinha até uns 5 meses, 6 meses. Depois a gente já pode fazer também uma avaliação comportamental com a criança. Tem outros recursos para fazer também. Dentro dos tratamentos que você desenvolve lá, você estava falando comigo que é muito importante a questão da intervenção precoce, né? Isso, que acontece lá no teste da orelhinha, a triagem, que vai dar para a gente a possibilidade de intervir. Né, caso haja uma deficiência auditiva. Agora, crescendo um pouco nessa escala, deixando um pouco as crianças, já tratamos as crianças, né? Tratando os adultos e idosos, qual a maior queixa, o que mais aparece ali no seu consultório de adultos e idosos para você tratar? Então, a gente recebe muito queixa assim, não estou escutando bem, estou distraído, as pessoas não me compreendem e eu não compreendo as pessoas, falam baixo, isso acontece muito, assim. E aí a gente faz a audiometria, lógico que o médico otorrino que encaminha pra gente quando tem essas queixas, e na audiometria a gente pode constatar se o paciente tem uma perda auditiva ou não, geralmente tem, né? E aí pensando em intervenção precoce que você falou, assim, quanto antes a gente diagnosticar no adulto, no idoso e já tratar, melhor para a qualidade de vida, né? Vamos supor, ele foi até o otorrino, né? Isso. E aí o otorrino colocou aquele aparelhinho ali. Isso, ele dá uma olhadinha no ouvido e tal, ouve as queixas do paciente. E aí identifica que talvez não seja dele, né? Isso, assim, talvez haja uma deficiência auditiva ou não. Aí o fonoaudiólogo, a gente faz audiometria clínica, precisa ter bastante cuidado para prestar atenção nas queixas do paciente. Com isso, a gente vai, com a audiometria, o resultado da audiometria e as queixas do paciente, a gente vai testar um aparelho auditivo, selecionar e testar um aparelho auditivo que vai trazer para ele a audição. Interessante. Né? A última vez que eu fui no médico, que eu estava com esse problema, ele colocou ali um aparelhinho assim, aí colocou de novo, aí colocou outra vez, ele falou, não estou enxergando. Eu falei, doutor, desculpa, é que já tem uma semana que acabou o cotonete em casa. Aí... cotonete não... Aí deu uma limpadinha, já ouvi melhor, nem precisou de mais nada, brincadeira. Mas então, quando não é identificado no otorrino, né, as pessoas já têm ali um encaminhamento para sua área. Tem que fazer audiometria, sempre, para a gente constatar. Inclusive, a audiometria ela é muito utilizada na profissão de pessoas que trabalham com telefone, né, com headphone, também. Operadores de telemarketing, entra naquela cabine ali. Na verdade, a audiometria, a gente fala que é uma audiometria para acompanhar esses trabalhos que usam muito a audição. E aí, nessas audiometrias, a gente constata se ele está está cuidando bem da audição durante o trabalho ou não. Esses profissionais têm que fazer de 6 em 6 meses, muitas vezes, a audiometria. E a questão do aparelho auditivo para idosos? A procura é muito alta? Sim, a procura é bastante alta. A gente tem os idosos, a gente chama de presbiacusia, que é a deficiência auditiva que acontece com a idade. E em muitos casos eles postergam um pouquinho, né, para depois ir. Então é importante assim que perceber
que o idoso, por exemplo, o familiar percebe que o idoso não está escutando bem, leva para o otorrino para fazer uma avaliação com a fono. É super importante. Então, a gente tem bastante, sim. E tem graus, né? Eu acho que ao longo da vida, dependendo de onde a pessoa é exposta profissionalmente ou na região que mora, tudo isso influi, né? Influencia. E aí, na idade avançada, né, quando o idoso, ele pode ter uma presbiacusia, que é essa deficiência auditiva por idade, mas ela pode também estar associada à vida dele, à exposição a ruído, O paciente é único, né? A gente tem que olhar o paciente, fazer a anamnese, que são as perguntinhas de como, para poder ajudá-lo e tratar. Na sua experiência, o que mais prejudica hoje a audição? Hoje? A exposição a barulhos muito altos, não só ruído, né? Porque o músico é um profissional que tem muito risco de perda auditiva e não é um ruído, né? É a música, mas é alta. Então, e o número e as horas. Então, assim, não é só a exposição ao barulho muito alto, mas o tempo que você fica exposto a esse barulho alto. Por exemplo, um integrante de uma banda de rock que todo dia tem show, pelo menos umas 2 vezes na semana tem show, e aquelas caixas de som ali próximo dele e tal, porque não vai ser só o show, né? Ele também vai ensaiar. E esses ensaios também tem que ter cuidado. Então, ele precisa sempre fazer audiometria, e hoje existem protetores para músicos. É super interessante, porque daí o músico ele não perde as frequências específicas, mas ele está protegido. Elisa, quando eu era adolescente, eu ficava com fone de ouvido bem alto, assim, né? E a pessoa a 5 metros de distância ouvia o que eu estava ouvindo. E a minha mãe dizia, menino, abaixa esse volume, vai ficar surdo. Na verdade, nem respondia, porque não estava nem ouvindo, né? Porque você mascara o som de fora, de tanto que está alto, né? E hoje eu percebo que a minha audição não era mais como era antigamente. Às vezes eu até aperto assim o nariz para abrir de novo o canal da audição. É bom fazer uma audiometria. Todos nós temos que fazer uma audiometria. É verdade, eu vou procurar. É uma prevenção, né? Falando de prevenção, é uma prevenção. Sem dúvida. E quando os jovens chegam no seu consultório, a maior queixa, né, claro, tem a ver com isso, mas na causa que você identifica, é com relação a essa exposição de fone de ouvido também? Os jovens ainda não. Eu recebo adultos com algumas doenças específicas auditivas, que dá por exemplo, a otosclerose é uma doença que dá muito em adultos após os 33 anos, então esses são os maiores casos no adulto. E a deficiência auditiva induzida por ruído, a gente vê nesses profissionais, sim, aí já começamos a perceber também, mas é mais para frente. É mais para frente. A gente percebe também. A sua clínica, onde você atende? Eu atendo na Clínica Aura, eu sou sócia fundadora da Clínica Aura. Ela fica na Rua Nelson Camargo, 351, no Jardim Agô, aqui pertinho. Telefone? 3683-3049. Maravilha. E funciona de segunda a sexta, segunda a sábado? Sábado também. Atende convênios lá? Atendemos convênio particular e nas especialidades de psicologia, nutrição e fonoaudiologia. Facebook, Instagram? Facebook, Instagram, Espaço Aura. Espaço Aura. Isso. Muito obrigado pela sua presença, viu, Elisa? Desculpa a brincadeira aí. Não, foi ótimo. Obrigada Mas a gente precisa descontrair, né? Claro, e obrigada pelo espaço, né? Da gente estar podendo falar dessas questões. Imagina.